Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão ter essa aula, mas hoje nós vamos tratar sobre o tema do desafio de redação nota 1000 da semana 30. Vamos debater os textos motivadores, entender esse tema, entender os elementos essenciais da temática que não podem ficar de fora dentro da redação. E em seguida eu vou apresentar o repertório sociocultural para vocês. Então, vamos lá acompanhar comigo aqui os slides para arrasar aí na nossa nota, né? Quero ver um monte de nota legal aí dentro da aí nessa semana, né? Aí quero ver dentro da redação de vocês muitas adequações aí às competências. Então, vamos ver aí, né, esse tema. Deixa eu colocar aqui os slides. Vamos ver se fica em tela cheia. Lembrando que a gente já teve 3 alunos aí do Carlota Barreira, né? No top 10 aí, figurando naquela lista top 10 do estado. Já tivemos a aluna Laiane, em seguida o aluno Anderson, que já esteve diversas vezes aí no top 10, e mais recentemente o aluno William, do primeiro B, né? Então, nossa escola está bem aí na fita, né? Nesse desafio de redação. E quero ver muitos outros alunos meus aí, figurando entre os top 10, né? Já tem gente se aproximando bastante aí, né? Fazendo uma boa redação, evoluindo, como a aluna Suelen, do terceiro ano A, está escrevendo redações muito boas também. E quem sabe aí nesses dias, né? A dela também não vai aí para o desafio nota 1000, e quem sabe ela não fica aí também entre os top 10 da escola. Então, pessoal, vamos lá entender esse tema dessa semana, né? Vamos ver aqui. Olha só, o tema dessa semana do desafio de redação nota 1000 foi e-commerce no Brasil, efeitos do comércio virtual na superação de crises sociais e econômicas. Vamos tentar entender aqui esse tema, o que é que tem de essencial nele, o que é que precisa, o que não pode ficar de fora dentro da nossa redação de jeito nenhum. Vamos tentar entender aqui ele um pouquinho. E-commerce, né, é uma palavra bem importante aqui desse tema, que vai ter o mesmo sentido aqui, ó, que comércio virtual, certo? O que seria esse comércio virtual, esse e-commerce, né? Essa palavra que a gente incorporou ao nosso vocabulário, parte, né, do inglês aí, mas a gente incorpora ao português esse e-commerce, que significa mais ou menos comércio virtual. Que seria isso? São essas vendas e compras que a gente faz à distância, né? Assim, a gente não precisa da presença física para comprar. A gente se utiliza, por exemplo, da internet, né? Os marketplaces que tem por aí, no próprio Facebook tem, né? A gente pesquisa alguma coisa, aí, por exemplo, vamos supor que a gente pesquise casaco, aí vai ficar, de vez em quando, aparecendo lá um monte de propaganda de casaco para a gente comprar. Isso aparece no Instagram, aparece no Facebook, ou tem exatamente os sites específicos também para isso, né? A gente, às vezes, entra, por exemplo, no site do Magazine Luiza e faz uma compra ali, né, via internet. Então, isso é um comércio virtual, comprando através da internet, comprando à distância, ok? Então, só que eu não tenho que falar só sobre o comércio virtual, gente, certo? Se atentem para isso. Vocês vão precisar falar como esse comércio virtual, ele tem, digamos assim, contribuído para superar crises sociais e econômicas, certo? Então, quais são os efeitos? Eu vou ter que apontar na minha redação, né, os efeitos desse comércio virtual, ou seja, desse e-commerce, na superação dessas crises. Então, por exemplo, hoje em dia a gente está vivendo uma crise, né? Devido à pandemia da Covid-19, a gente está vivendo uma crise, né? Isso interferiu socialmente, economicamente. A gente precisa comprar coisas, mas a gente tem medo de sair de casa para procurar essas coisas, né? A gente respeita, pelo menos os que respeitam, né, o distanciamento social, né, estão ficando em casa.
Então, uma alternativa para isso é o e-commerce, é o comércio virtual, é se comprar através da internet. E aí, isso pode superar essa crise social, porque, digamos assim, através desse comércio virtual, a gente consegue suprir as nossas necessidades, né? As nossas necessidades de consumo, e também supera uma crise econômica, né? Visto que, né, isso ajuda a superar uma crise econômica, visto que através desse comércio virtual a gente vai poder conseguir movimentar a economia. Então, é nesse sentido que vocês têm que tocar. Professora, mas tem que falar nessa crise da Covid-19? Não necessariamente, gente. Por quê? Porque, olha só, aqui nesse tema não está falando nada da Covid-19, está falando de crises, né? Isso, olha só, eu vou ter que falar em efeitos, vou ter que falar no comércio virtual, vou ter que falar nessas crises, né? Nessas crises sociais e econômicas. E tudo isso sem esquecer que é dentro do Brasil, né? Não vou poder estar focando em outros países do mundo. Posso até tocar nisso, mas para comparar a realidade brasileira. O foco tem que ser o Brasil, certo? Então, olha só, eu posso ter tido outras crises, como de fato tivemos aqui no Brasil outras crises sociais e econômicas, né? E eu posso citar essas crises no geral, como posso citar crises específicas que tivemos aqui e que o comércio virtual ajudou a superar. Vou ter que falar desses efeitos, né? Quais foram esses efeitos do comércio virtual na superação dessas crises? Ok, pessoal? Vamos seguir mais adiante? Olha só, o primeiro texto aqui já é um texto assim mais numérico, né? Vamos tentar entender ele. Diz assim: e-commerce é a abreviação em inglês de comércio eletrônico, ou seja, toda transação comercial, compra e venda, feita através da internet com o auxílio de um equipamento eletrônico, certo? Então, a partir de um equipamento eletrônico, eu faço uma compra pela internet, isso se chama e-commerce, é uma abreviação em inglês para o termo comércio eletrônico, certo? E aí a gente tem alguns dados numéricos que diz forecast do crescimento do e-commerce. Aí diz assim, faturamento 61,2 bilhões de reais, pedidos 137 mil, ticket médio 447 reais. Então, faturamento foi de mais ou menos 15%, os pedidos 12% e o ticket médio 3%. Aí a gente tem alguns dados aqui embaixo, deixa eu pegar aqui o laser. A gente tem alguns dados aqui embaixo, ó, mostrando o crescimento desse comércio virtual. Ó. A gente começou em 2012 com 22,5%, ou seja, representava 20%, né? Aí, olha só, 2013 a gente subiu para 28,8%, 28,8%, né, que representa 28%. Em 2014, 35,8%, que representa 24%. Em 2015, 41,3%, que representa 15%. Em 2016, 44,4%. Em 2017, 47,4%. Em 2018, 53,2%. E em 2019, 61,2%. A gente já passa da metade, né? Olha só. Então, assim, é um crescimento muito grande dessas vendas online, desse comércio virtual, né? Desse comércio eletrônico. Então, esse trecho foi retirado do texto que é e-commerce, que está disponível no site www.climba.com.br. Vamos ver agora o texto 2, que diz o seguinte: em tempos de pandemia, aqui tem do Covid-19, mas o termo correto, a forma correta é da Covid-19, visto que Covid-19 é a doença, então é uma palavra feminina, certo? Então, aqui foi um equívoco de quem escreveu ou digitou o texto, certo, gente? Mas se vocês forem usar Covid-19 na redação de vocês, lembrem-se que é uma palavra feminina, que seria pandemia da Covid-19. Diferente de coronavírus, que é o vírus e, portanto, é palavra masculina. Então, é o coronavírus e a Covid-19, certo, gente?
Então, em tempos de pandemia da Covid-19, o e-commerce passou a desempenhar um papel ainda mais importante na vida das pessoas. Uma das principais medidas para combater esse inimigo invisível é o isolamento, quarentena, ou também chamado lockdown. Dessa forma, o comércio eletrônico passou a ser fundamental para que as pessoas continuassem a adquirir produtos, movimentar a economia de alguma forma e, mais importante, sobreviver. Para evitar o contato maior com outras pessoas, os consumidores apostam no varejo online, outra palavra que está grafada de forma equivocada, certo, gente? Online, a gente utiliza o hífen aqui, ok? Então, nesse contexto, a tecnologia tem tido um papel importantíssimo. Mais do que nunca, os consumidores estão utilizando os apps de entrega para receberem medicamentos e comida na porta de casa. O trecho foi retirado do texto. Qual é o papel do e-commerce na pandemia do novo coronavírus? Que está disponível no site www.magazord.com.br. Então, olha só, está falando justamente, né, da função desse comércio eletrônico, do papel desse comércio eletrônico dentro dessa pandemia, desse momento que a gente está vivendo. Está dizendo justamente que o e-commerce, ou seja, o comércio virtual, ajudou muito, né? Tanto as pessoas como a economia, porque muitas vezes a gente não pode sair de casa, a gente não deve sair de casa, e a gente precisa comprar as coisas. E, através do comércio eletrônico, a gente consegue adquirir isso. Principalmente nós aqui do interior, né? Por exemplo, as pessoas que moram no interior, fica complicado, assim, porque não tem tudo, né? Tem muita coisa que a gente necessita e que não tem aqui no interior. Então, a gente procura uma outra cidade que tenha aquilo ali, geralmente uma cidade próxima, né? Maior. E aí, nesse tempo de pandemia é complicado, né? Tá pegando, por exemplo, principalmente quem não tem carro, tá pegando transporte coletivo e tudo mais. Então, através da internet, a gente consegue com muito mais comodidade, né? Comprar isso daí. A gente não precisa gastar também com o deslocamento da gente, né? Vai gastar com o frete, tudo bem, mas tem alguns sites que o frete também é gratuito. Mas se a gente pensar que a gente vai precisar pagar uma passagem também para a gente, de certa maneira compensa. Além do mais, né? A gente se mantém em casa, e a gente fica isolado, se protegendo, né? Se mantém protegido, né? Então, o e-commerce, o comércio virtual, o comércio eletrônico, é de grande ajuda nesse momento de crise devido à pandemia da Covid-19. É disso que o texto está tratando. Aí a gente tem aqui mais um gráfico que diz assim: variação do volume total de pedidos em compras de e-commerce. Aí aqui está comparando os dados de fevereiro-março de 2020 com fevereiro-março de 2019. Aí tem compre e confie. Aí olha só, diz assim, total de pedidos, né, aqui no Brasil. Aí olha só, gente, esse gráfico aqui, que está nessa cor lilás, ele representa fevereiro e março de 2019. E esse gráfico branco, pontilhadinho, né? Deixar todo pontilhadinho, ele representa fevereiro e março de 2020. Aí a gente tem aqui as semanas, né? De consumo. Aí, olha só, gente, se a gente for comparar, não precisa nem olhar muitos detalhes, mas se a gente comparar, olha só, o topo do gráfico aqui de março de 2019 foi pouco mais de 500 mil, né, de pedidos. E se a gente olhar o topo já do ano de 2020, de fevereiro e março de 2020, é o topo, foi quase 700 mil. Então, são cerca de 200 mil a mais, pedidos a mais, se a gente comparar março, fevereiro de 2019 com março, fevereiro de 2020, ok? Então, é um crescimento muito grande. Isso, de certa maneira, se deve à pandemia da Covid-19, né, que fez com que esse comércio eletrônico crescesse. Eu mesma passei a comprar mais pela internet, por exemplo, tem vitaminas que eu tomo, né, polivitamínicos que eu compro pela internet, porque eu precisava ir a Campina Grande para comprar, em Areia não tem, e aí eu passei a comprar, eu nunca havia comprado pela internet esse polivitamínico, agora eu estou comprando pela internet para não ter que sair da minha casa. E outras coisinhas mais, né, que a gente passou a comprar pela internet
para não ter que sair de casa. Então, o trecho foi retirado de Compre e Confie, Impacto do Coronavírus no E-Commerce em março. Está disponível no site www.ecommercebrasil.com.br. Vamos para o próximo slide, para o próximo texto, que é o texto 4. Diz o seguinte: a compra tem a velocidade de um clique. Já a entrega da compra, uma reticências, né? O que essas reticências significa aí, né? Tá subentendendo o quê, né? Que a entrega é demorada, né? Subentende-se isso. Essas reticências aí foi colocada para a gente deduzir isso. A comprar é rapidinho, mas para chegar em casa, né? Tem que ter muita paciência, né? Para receber o produto, em alguns casos. Então, diz o seguinte: as vendas pela internet mais do que dobraram na quarentena. Isso ajudou muito gente a ficar em casa e deixou os problemas do comércio eletrônico mais visíveis. Desde o início da pandemia, o número de consumidores que reclamaram de atraso nas entregas saltou de 73 mil para quase 190 mil por mês. Olha só, gente, é um crescimento muito alto, né? Devido à quarentena, se cresceu muito, de 73 mil para 190 mil por mês, ou seja, mais que dobrou, né? As empresas que armazenam e transportam os produtos afirmam que 3 problemas principais atrapalham a distribuição: roubo de cargas, congestionamentos e falta de vagas para carga e descarga. Em países mais desenvolvidos, onde você tem um transporte mais eficiente, você tem rodovias melhores, você tem uma malha aérea melhor, etc. O que acontece é que os estoques são menores, porque você pode entregar com mais rapidez, usufruindo desse sistema bom de transporte. Não é o caso do Brasil. No Brasil, nós temos que formar estoques, porque não podemos confiar no nosso sistema de transporte ainda. Avalia Paulo Rezende, professor da Fundação Dom Cabral. Então, o trecho foi retirado do texto Desafios do Comércio Eletrônico Crescem com o aumento das vendas pela internet na pandemia, que está disponível no site g1.globo.com. Ok, gente? Então, olha só, está falando justamente desse grande problema ainda, desse grande entrave no Brasil, que é a questão do frete, que é muito demorado. Às vezes a gente precisa de um produto com urgência e ele demora muito a chegar. Então, esse é um dos problemas, é um dos empecilhos, né, do comércio para o pleno desenvolvimento do comércio eletrônico aqui no Brasil, é a questão do frete. Nossas rodovias não são boas, né, há muito furto de cargas no meio do caminho, né, e ainda há problemas de vagas para carga e descarga, nem todo lugar dá para um caminhão de carga e descarga parar, né? Muitos lugares são proibidos, há poucas vagas para isso. Então, esses são alguns dos entraves. Esse texto, ele mostra principalmente esses entraves relacionados ao comércio eletrônico aqui no Brasil, que estão principalmente ligados à questão do transporte, à questão do frete. Vamos para o próximo texto, que é o texto 5, diz o seguinte: criação de vínculo maior com os clientes, outra palavra que aparece errada aí, gente, vínculo, certo? Essa palavra deveria ter um acento, ela é uma proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas, ok? Então, deveria ter um acento aí. Caso vocês utilizem essa palavra alguma vez na redação de vocês, vocês devem acentuá-la. Vínculo, tem um acento no i. Criação de vínculo maior com os clientes. Oferecer o produto correto para cada perfil do cliente, menor gasto com colaboradores, menor gasto com estrutura física. A loja virtual poderá atender o cliente a qualquer hora do dia e em todos os dias da semana, e terá uma rápida divulgação de tendências e promoções de produtos, o que atrairá mais clientes. A organização terá um diferencial competitivo, se destacará no mercado concorrente e poderá aumentar suas vendas e seus lucros. Esse trecho foi retirado de um livro, né, de Diniz, 2011, página 11. Só não colocaram a referência completa do livro, né, o nome e tudo mais. Mas, pelo menos, tem o autor. Então, olha só, gente.
está falando aí de como seria, né, esse comércio virtual, como seria uma loja virtual, os avanços, né, as formas de atender o cliente, a hora do dia, né, a divulgação dos produtos, né, a organização, né, tudo isso, né, que teria um diferencial competitivo, né, de maneira a se destacar no mercado. Vamos para o próximo texto. O próximo texto apresenta um vídeo que vocês devem assistir aí, né? Então, diz o seguinte: com as lojas fechadas devido ao isolamento, as vendas online, deve ter um hífen aí, as vendas online tornaram-se essenciais para a sobrevivência do mercado. Diante deste novo cenário, espera-se que em 2020 o e-commerce represente 10% das vendas no varejo. Para Leandro Guissoni, professor da FGV EASP, a pandemia não remodelou os negócios digitais, mas fez com que os processos acontecessem mais rápido. Nesse vídeo da série #FGV Impactos da Covid-19, agora colocaram certo, né? Da Covid-19. Falamos sobre o crescimento de marketplaces, a inserção e a otimização de novos sellers nas plataformas e como os pequenos varejistas podem aproveitar as oportunidades dos meios digitais. Assista ao vídeo clicando na imagem. Então, esse rapaz que está aparecendo aqui, ele é Leandro Guissoni, ele é professor da FGV, e nesse vídeo ele fala justamente, né, desses impactos da Covid-19 no e-commerce, né, disse que isso acelerou as vendas, né, e fala sobre o crescimento desses marketplaces, né, e da otimização, né, dessas plataformas de compra e venda. E aí depois vocês assistem aí clicando nessa imagem no PDF que eu disponibilizei para vocês, ok? Vamos lá para o texto. O aumento da venda online, mais uma vez, online, o aumento da venda online de produtos como máscaras de proteção e álcool em gel, por exemplo, estimula os negócios dos ramos médicos e ajudam na prevenção e controle da Covid-19. Agora está correto, né? Da Covid, palavra feminina. As vendas de medicamentos, mesmo que apenas para aplacar os sintomas dos casos mais leves, também são importantes. Isso sem falar nos equipamentos médicos que estão sendo comprados e enviados aos hospitais, que estão tratando os pacientes com as doenças, né? Faltou um S aí. Ou colocaram um S a mais aí em doenças, né? Colocaram um S que não deveria. Sem o e-commerce e as vendas online, tudo isso seria impossível, o que agravaria ainda mais essa situação pandêmica no Brasil. Percebe-se, portanto, que o e-commerce vai além da proposta de amenizar os impactos impostos pelo isolamento social e a diminuição das vendas. Ele também possui um papel importante no auxílio da área da saúde, pois gera meios para as pessoas adquirirem medicamentos e serviços médicos sem sair de casa, e auxilia as empresas do ramo a se manterem nesses tempos, faltou um S também, né, gente? Nesses tempos difíceis. Faltou um S em nesse, né, seria nesses. O papel do e-commerce na área da saúde durante a pandemia. Está disponível em www.ecommercebrasil.com.br. Então, falando justamente, né, dessa função né, dessa maior importância que o e-commerce ganhou durante a pandemia, né? A gente precisa comprar determinados produtos específicos específicos desse contexto de pandemia, como álcool em gel, né? Máscaras, né? Medicamentos, determinados medicamentos que nem em todos os lugares têm, e através do e-commerce, isso é possível, né? É possível a gente adquirir esses produtos, principalmente esses produtos ligados à área de saúde, inclusive, né? Ofertando produtos para essa parte hospitalar mesmo, né? Em si. E aí nós temos a nossa proposta de redação, a partir da leitura dos textos motivadores, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige o texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema e-commerce no Brasil, efeitos do comércio virtual na superação de crises sociais e econômicas, apresentando proposta de intervenção
que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Veja só, gente, não é só selecionar informações, aqui eu apresento o repertório sociocultural que dá para vocês utilizarem, mas vocês precisam inserir esse repertório de maneira adequada dentro da redação de vocês e vocês precisam colocar essas informações de maneira que elas reforcem os argumentos de vocês. Então, tem que ter informação, mas também tem que ter opinião. E vocês têm que saber relacionar essa informação com a opinião de vocês sobre a temática. Ok, gente? Então, vamos lá ver esse repertório sociocultural. Primeira coisa que eu trago para vocês é um filme, que é Um Senhor Estagiário. Olha só, nesse filme aqui, Um Senhor Estagiário, né? Diz o seguinte: começar um novo emprego pode ser um grande desafio, especialmente para alguém aposentado. Então, esse senhor que tenta esse emprego, ele já está com 70 anos, né? E, assim, ele está tentando voltar ao mercado de trabalho. E ele aproveita a oportunidade, né? Ele ficou viúvo e ele resolve entrar novamente no mercado de trabalho. E ele aproveita uma oportunidade ofertada por um site de moda. Então, o nome dele é Ben. Ele logo se torna popular entre os seus colegas de trabalho mais jovens, incluindo Julie Austin, que é a chefe, e ela é a fundadora dessa empresa. Então, só que o charme, a sabedoria, o senso de humor dele vão ajudá-los a desenvolver um vínculo especial e uma amizade muito boa com Julie. E o filme, ele vai mostrar a operação de um e-commerce de moda que é muito bem sucedido. E nesse longa-metragem, a proprietária, ela faz uma compra em sua própria loja virtual. É tipo assim, testando. O objetivo é testar se está tudo funcionando ok, se os funcionários trabalham direitinho, se aquilo ali é atraente para as pessoas, né? E se as pessoas vão se sentir satisfeitas com a compra feita, com a forma como a compra é feita naquele site de compras, né? Então, o objetivo é avaliar a logística, monitorar constantemente, né? Seu processo de logística é um dos segredos do sucesso no e-commerce. Então, isso vai ser mostrado com detalhes dentro desse filme, por isso que ele é excelente como repertório sociocultural para o tema dessa semana. A direção é de Nancy Meyers e o ano é 2015. Um outro filme que cabe dentro desse tema é A Rede Social, um filme aí bem famosinho, né, de 2010, e que vai contar justamente a história do grande fundador, né, do fundador do Facebook, do criador do Facebook. Então, não dá para falar em tecnologia, né, já que a gente está falando em tecnologia, visto que o e-commerce é um tipo de comércio que se utiliza da tecnologia, e não dá para falar tecnologia sem citar esse famoso filme, né? Então, a película, que fez muito sucesso na época do seu lançamento, vai contar a história de Mark Zuckerberg e seus parceiros na criação do Facebook. E entre as principais lições, podemos citar a importância de acreditar no seu talento e na sua qualidade, né, de se diferenciar, mesmo que muitas pessoas não valorizem você como deveriam. E também é imprescindível compreender as necessidades e as vontades dos usuários antes de lançar uma marca ou de abrir um negócio. Então, também, esse filme ele não fala especificamente do e-commerce, mas ele fala sobre tecnologia, fala sobre rede social, né? E a forma como, digamos assim, o criador do Facebook se utilizou, né? Os estudos que ele fez para criar essa rede social também são essenciais para quem vai criar um e-commerce. A direção é de David Fincher e o ano é de 2010. Um outro filme também que cabe direitinho dentro desse tema é Startup.com. E, gente, então, esse filme ele é um documentário conta a trajetória da empresa GoWorks.com e desde o seu surgimento até o seu fracasso.
Então, o objetivo da empresa era disponibilizar uma ferramenta online para facilitar os processos entre o governo e os cidadãos. Só que, apesar do rápido crescimento, a empresa ela se manteve por apenas 2 anos até a sua falência. Então, o declínio da empresa se deu pelo estouro da internet, que acabou com muitas empresas do ramo de tecnologia da época. Então, com isso, os sócios que já discordavam em muitas ideias começaram a ver sua empresa desmoronando. Então, o filme mostra que criar um startup não é tão fácil, pois é um caminho cheio de altos e baixos, e o empreendedor precisa ter jogo de cintura para passar por isso da melhor forma. Então, o filme mostra como a falta de planejamento pode acabar com uma empresa em pouco tempo. Por isso, em um mercado virtual cada vez mais competitivo, é preciso planejar e se destacar sempre. A direção é de Gerhane Noujaim e Cris Regetus. E o ano é 2001. Eu vou mostrar para vocês também, gente, alguns livros que dá para vocês utilizarem dentro dessa temática, né, do comércio virtual. Um deles é O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino, certo? E aqui ficou errado o nome do livro, mas o nome do livro é O Maior Vendedor do Mundo, ok, gente? Aí diz assim, Og Mandino, o autor do livro. A história narra a trajetória de Hefner, um guardador de camelos, que antes era muito pobre, e ele alcança a riqueza. Ele tornou-se um comerciante extremamente bem-sucedido, que teria vivido há 2000 anos atrás. E ele já idoso e dono do maior império comercial do seu tempo, ele percebe em seu aprendiz, que é o leal Erasmo, né, um confidente digno de receber o conhecimento que o acompanhou por toda uma vida de sucesso e que lhe fora transmitido muitos anos antes por seu mestre, que é Pater. Então, ao convidar o jovem aprendiz à sala mais exclusiva e protegida do palácio, ele lhe apresenta o segredo que lhe fora confiado e que Erasmo deveria manter em sigilo até que encontrasse alguém legitimamente merecedor de aprender. E ali estão 10 pergaminhos enrolados, feitos de couro. Hefner guarda em um singelo baú. Então, o segredo do sucesso reside na sabedoria contida nos pergaminhos, né? E Hefner assimilou os ensinamentos ali escritos para se tornar o maior vendedor do mundo. Então, assim, gente, esse livro tem a ver, O Maior Vendedor do Mundo, porque, assim, ele trata justamente sobre essa parte de vendas, certo? De comércio, que pode ser associado ao tema, né? Desde que vocês saibam ligar, fazer a ligação com essa questão do comércio eletrônico, ok? Um outro livro também que vocês podem citar dentro da redação é a Estratégia do Oceano Azul. O autor desse livro é Shankin e René Malborchini, e ele trata do seguinte: o foco da obra é apresentar estratégias para diferenciar um negócio do outro, além de criar novos espaços em mercados inexplorados. Então, os caminhos da inovação, de valor, são mapeados com grande maestria. E ao mostrar em detalhes diversos casos de grande sucesso, o conteúdo ele vai ficar ainda melhor. Ele mostra diversos exemplos assim de coisas que deu certo, né, dentro do comércio. Então, conhecer em detalhes as estratégias que levaram dezenas de empresas ao sucesso é inspirador. Então, como, por exemplo, o caso do Cirque du Soleil, né, que é um dos meus preferidos, pois obteve enorme sucesso, né, um mercado praticamente decadente. Então, esse livro, A Estratégia do Oceano Azul, né, ele fala de como se criar novas oportunidades, né, novos mercados, né. Então, isso, gente, pode se ligar perfeitamente ao e-commerce, né? Visto que é uma nova forma de mercado, ok? Também temos um outro livro,
que, meu Deus, coloquei errado de novo aqui, porque eu saí editando a partir do slide da semana passada. Esqueci de trocar aqui o título do livro, certo? Mas o título do livro é Estratégias de Marketing Digital e E-Commerce, ok, gente? O autor é Sandra Tucci, Sandra R. Tucci, e o foco da obra é apresentar de forma assim bem acessível uma visão abrangente sobre as diversas estratégias de marketing digital e e-commerce. Então, por meio da exposição de artigos, ideias, pesquisas e também casos de grandes empresas multinacionais e pequenas e médias empresas, né, somados a anos de experiência da autora no mundo digital, seja com desenvolvimento de projetos, seja ministrando cursos ou palestras em inúmeros eventos. O universo digital tem trazido profundas transformações para o mundo dos negócios, do entretenimento, da comunicação e dos relacionamentos. Então, entre as principais mudanças, nós temos o aumento da participação dos consumidores, a vasta criação de conteúdo por qualquer pessoa e a agilidade das interações, a ampliação do poder de barganha, ou seja, do poder de troca, né, dos clientes, e a mudança na relação com as organizações. A velocidade dessas inovações se deve aos avanços tecnológicos, à drástica redução de custos de equipamentos, ao fenômeno do cloud computing, a popularização do acesso à web, a globalização e a convergência digital, obrigando os profissionais a se adaptarem a esse novo universo. Então, esse livro aqui, ele vai tratar especificamente sobre essas estratégias de marketing e especificamente sobre esse comércio virtual, né? Como se adaptar a esses novos tempos, né? Como explorar esse comércio virtual, como ele pode contribuir, como a gente pode se adaptar a ele, ok? Vamos lá, olha só, agora eu vou apresentar para vocês alguns dados estatísticos que ficam muito legais lá para argumentar, né, lá no D1 e no D2, para fundamentar os argumentos de vocês. Então, o primeiro deles é do site E-Commerce Brasil, né, www.ecommerce Brasil, que diz o seguinte: de acordo com a 37ª edição da pesquisa Web Shoppings 2018, feita pela Ebit, em parceria com a Ellen, o faturamento do e-commerce em 2017 foi de 47,7 bilhões. Isso representa um aumento de 7,5% em relação a 2016, quando o setor registrou 4,4 bilhões. A elevação dos números se deu porque, em 2017, houve 111,2 milhões de pedidos feitos nos e-commerces, ante 106,3 milhões do ano anterior, uma expansão de 5%. Então, aqui está falando dessa expansão, são dados, né, que comparam 2 anos diferentes e se conclui que houve uma expansão desse comércio eletrônico entre os anos de 2016 e 2017, ok? Temos um outro dado estatístico, né, que foi retirado também do site E-Commerce Brasil, que diz o seguinte: apesar da instabilidade econômica no Brasil, o e-commerce brasileiro cresceu 22,7% em 2019, faturando 75,1 bilhões em relação a 2018. Segundo o relatório Neotrust, segunda edição, divulgado nesta sexta-feira 14. O levantamento analisa o varejo digital trimestralmente com base em dados coletados pela Compre e Confie, empresa de inteligência de mercado focada em e-commerce, em parceria com E-Commerce Brasil. Segundo o estudo, o poder aquisitivo do consumidor não variou significativamente no período. O valor médio das compras realizadas foi de 420,40, aumento de apenas 0,2% em relação a 2018. Portanto, a alta significativa está relacionada principalmente ao volume de pedidos realizados. Em 2019, foram feitas 178,5 milhões de compras, valor que representa aumento de 22,5% em relação ao ano anterior. Então, está comparando dados aí de 2018 com 2019
enfatizando o crescimento desse e-commerce. Então, são dados que dá para vocês utilizarem aí dentro dos argumentos de vocês. E a gente tem também um outro dado, que é do mesmo site, e-commerce Brasil, que diz o seguinte: o ano de 2019 foi de forte recuperação para o varejo digital. Registramos diversos fatores que impulsionaram o crescimento, com destaque para a consolidação do modelo de marketplace no Brasil, no país, maior integração multicanal, além do aumento do número de consumidores que realizaram pelo menos uma compra online, afirma André Dias, diretor executivo do Compre e Confie. Então, vocês podem citar André Dias, que é diretor do Compre e Confie, e dizer o que ele afirmou, né, sobre esse crescimento, essa recuperação do varejo digital durante o ano de 2019. E fica muito bom para usar lá nos argumentos de vocês, ou no D1 ou no D2, dependendo da tese de vocês, né, claro. A gente também vai ver aqui um dado histórico, gente. Olha só, relacionado ao e-commerce, fica muito bacana para iniciar a relação de vocês com um dado histórico. Diz o seguinte: em 1979, um corajoso executivo da época, Michael Aldrich, apareceu e apresentou um projeto incrivelmente revolucionário para a época, que permitiu o processamento de transações online entre consumidores e empresas, ou entre uma empresa e outra. Um sistema permitia fazer compras online através de uma televisão modificada, que ele chamou de Videotex. Essa ideia maravilhosa foi a precursora do e-commerce e foi chamada de teleshopping. Apenas 2 anos depois, apareceria o primeiro sistema online shopping B2B. Ele foi utilizado pela empresa Thomson Holidays, o que no ramo de turismo. Então, gente, aqui fala do precursor do e-commerce e ficaria bem legal falar sobre isso lá no início da redação. E aqui eu trago algumas frases, certo, que relacionadas ao tema, que dá também para vocês citarem, se for o caso, né, dependendo do que vocês estiverem argumentando e de como vocês vão saber ligar essas ideias dentro do texto. Uma delas é de Chris Anderson, que diz: não vivemos numa era de mudança, vivemos numa mudança de era. Isso dá para encaixar aí dentro do tema, né? Falando dessas mudanças, né? Relacionadas a gente sair desse comércio presencial para um comércio virtual. Também temos uma frase de Steve Jobs, que diz assim: a tecnologia move o mundo. Como o e-commerce é um comércio tecnológico, um comércio que envolve tecnologia, então todos esses pensamentos relacionados à tecnologia podem ser encaixados dentro da redação, desde que vocês saibam ligar essas tecnologias, ok, gente? A gente também tem uma frase de Boris Nikolaevich Yeltsin, que diz: eu entendo que seja difícil para todo mundo, mas ninguém pode se entregar às emoções. Teremos que aprender lições com a atual crise e agora teremos que trabalhar em como superá-la. E aqui é uma frase mais ligada a essa questão da crise, né, que também tem a ver com o tema, e se vocês forem focar mais nesse sentido, dá para utilizar também essa frase, ok? Temos uma outra aqui também sobre crise, que é de Dom Paulo Evaristo, que diz o seguinte: toda crise é momento de mudanças qualitativas, né? Então, a gente pode, falando dessa crise, de como o e-commerce entra nessa questão da superação da crise, a gente pode falar que é um momento de mudanças qualitativas, aí entra na questão, né, do comércio virtual, que a gente está mudando digamos assim, de um comércio presencial para um comércio virtual. Uma outra frase de Albert Einstein que diz: é urgente eliminarmos da mente humana a ingênua suposição de que seja possível sairmos da grave crise em que estamos mergulhados usando o mesmo pensamento que a produziu. Então, para sair da crise, a gente precisa de um novo pensamento. E o e-commerce pode ser uma alternativa para isso, né? Visto que é uma novidade, que é um novo caminho,
que é um comércio que a gente pode se utilizar dele de forma virtual e, portanto, mantendo o distanciamento social. Uma outra frase também sobre crise, que dá para encaixar aí dentro da redação de vocês, é: se existe tanta crise, é porque deve ter um bom negócio. Olha só, dá para pegar o gancho para falar no e-commerce. E agora a gente tem uma frase que é especificamente de e-commerce, que é de Rafael Esberenfardi, que diz assim: em um e-commerce, devemos ver as iniciativas de marketing como o que irá transformar a compra em uma venda. E a gente tem um outro que diz assim, e é ligado à questão do comércio, né, que também dá para encaixar, dependendo de como vocês forem argumentar e ligar essas ideias. Um cliente insatisfeito significa uma nova oportunidade para aprender, que é de Bill Gates. Ok, gente? Então, é isso por enquanto, né? Por hoje, certo? Sobre o tema. Aí, então, deixa eu tirar aqui esses slides. É isso, pessoal, né? Espero que a aula possa ter contribuído aí para vocês compreenderem esse tema, né? E para ajudar vocês aí nessa questão do repertório sociocultural, certo? Então, um abraço para vocês, fiquem na paz, arrasem aí nessa redação, né? Tchau, tchau, fiquem aí guardadinhos em casa e tudo de bom para vocês. Tchau, tchau!